Olá, eu sou Alan Brito e nesse vídeo eu vou mostrar para você como é que funciona aqui no Blender o uso de bibliotecas externas. Como é que nós podemos fazer, por exemplo, para pegar arquivos que estão, ou objetos que estão em outros arquivos e trazer para os nossos projetos aqui no Blender. Vai ser basicamente mostrar como é que funciona e quais são as diferenças dessas duas funções aqui do Blender, chamada Link e Append. Com isso, você pode organizar melhor os seus projetos. Eu sei que provavelmente você não precisa desse tipo de informação, porque você é uma pessoa muito organizada. Você acha que esse tipo de facilidade de criar uma biblioteca externa, em que você pode reaproveitar, por exemplo, materiais, modelos 3D, é algo que deixa a criação desses projetos aqui no Blender menos emocionante. O que seria a vida sem emoção? Então, você não precisa disso. Eu sei que você não precisa, mas mesmo assim, já que você está aqui, por que não assistir, né? Então, vamos entender só o que nós vamos fazer aqui nesse tutorial. Então, só para que você entenda o que nós vamos fazer, eu vou criar aqui 4 arquivos. Um chamado cena.blend, outro chamado cubos.blend, um chamado materiais.blend e um outro chamado esferas.blend. Bem, eu não preciso dizer que o Cena ele vai trazer os arquivos, ou melhor, os objetos 3D e os materiais, no caso, os objetos 3D que estão no arquivo chamado cubos.blend, os materiais que estão no arquivo materiais.blend e os objetos 3D que estão no arquivo chamado esferas.blend. E para mostrar a diferença entre eles, nós vamos usar métodos distintos. No caso, um deles vai ser o link com o cubos.blend e depois nós vamos usar no esferas.blend a opção Append, para que você entenda bem como é que funciona, qual é a diferença entre um e outro. Isso serve para que você possa aproveitar, para que você possa reaproveitar seus objetos 3D. Eu sei que você não precisa disso, mas eu vou mostrar mesmo assim, eu faço questão. Então, vamos voltar lá para o Blender e vamos analisar cada um desses 3 arquivos, os 3 arquivos iniciais, o cubos.blend, o materiais.blend e o esferas.blend. Então, esse daqui é o meu arquivo cubos.blend. Você pode perceber que existem 2 objetos extremamente complexos. Um é um cubo mesmo e o outro é um outro cubo, é o mesmo cubo copiado, só que eu apliquei alguns extrudes nele para que ele ficasse com essa forma. Uma coisa muito importante se você pretende trabalhar com bibliotecas externas é que você deve obrigatoriamente atribuir nomes únicos a cada um dos seus objetos. Caso você não saiba como é possível adicionar nomes nos objetos ou alterar os nomes dos objetos aqui no Blender, se você pressionar a tecla N de navio, você pode selecionar qualquer objeto, como esse cubo aqui, por exemplo, e aqui nesse campo item você pode atribuir um nome único a ele. Ou então aqui nesse campo chamado Object, nesse painel Object aqui na barra de propriedades, você tem aqui também a opção de atribuir um nome a esse objeto. O nome dele aqui é cubo_01. A mesma coisa com esse outro objeto aqui, cubo_deformado, cubo_deformado. Então, eles têm nomes únicos. Por quê? Porque quando nós formos importar, trazer esses 2 arquivos, esses 2 objetos 3D para outro projeto, nós vamos trazer eles pelo nome. Você vai ter que selecionar os objetos pelo nome. E se o nome deles for, por exemplo, cube.001, cube.002, que é a nomenclatura normal, ou pelo menos a nomenclatura padrão do Blender, você não vai saber o que cada um deles representa. Então eu já salvei aqui o meu arquivo como cubos.blend. Então ele está salvo aqui no cubos.blend. Vou salvar de novo. E agora nós podemos partir para ver como é que é o arquivo materiais.blend. Aqui eu tenho o meu arquivo materiais.blend, ou melhor, ele ainda não está salvo com esse nome, mas ele possui apenas 2 materiais que nós vamos usar só para exemplificar como é que funciona, como é que nós podemos trazer materiais de outros arquivos para o nosso arquivo do Blender. Então eu tenho aqui esse cubo com um material vermelho, nada demais. Agora eu recomendo também muito que, além de atribuir nomes aos objetos, você vai atribuir nomes também aos materiais. Basta clicar aqui nesse campo e atribuir nomes aos seus materiais. Aqui nós temos um outro material chamado de verde. Então, que nós aplicamos aqui, que eu apliquei na Suzane, que é o mascote do Blender. Então, vermelho e verde.
Se você não quiser atribuir nomes aos materiais, você também vai ter a mesma dificuldade que você teria se os nomes, por exemplo, dos objetos 3D não representassem aquilo que o objeto é. Nós vamos importar, nós vamos trazer os materiais também pelo nome. Então eu vou salvar aqui meu arquivo. Então eu vou atribuir um nome aqui de materiais. E agora eu vou criar o arquivo esferas.blend. E aqui eu tenho o arquivo, ou melhor, eu ainda vou salvar ele, esferas.blend. E como provavelmente você já deve ter percebido, o nome esferas.blend é porque é um arquivo que tem esferas. Então eu tenho aqui duas esferas, uma esfera chamada de esfera maior e outra chamada de esfera menor. Então, assim como nós fizemos com os cubos, atribui nomes, vou salvar esse arquivo como esferas.blend. Então, eu coloquei o nome aqui, esferas.blend, vamos lá em Save. E agora eu vou criar o arquivo cena. Então, vamos lá. Agora eu estou aqui no meu arquivo cena.blend, que já está salvo. Não é necessário que você salve, mas é interessante. Você pode começar agora a fazer a trapaça, ou melhor, importar os arquivos que já estão prontos em outros documentos, os objetos 3D que estão em outros documentos, para essa cena aqui. Então, eu vou lá no menu File e vou escolher primeiro a opção Link. Caso você não lembre, o Link nós vamos usar ele no arquivo dos cubos. Então vou lá em Link. E aqui você vai visualizar uma lista com todos os arquivos que estão nessa pasta. Como eu salvei tudo, nós temos aqui o arquivo cena, que é esse que eu estou agora. Nós temos o cubos, esferas.blend e o materiais.blend. Caso você queira, você pode organizar esses arquivos em várias pastas diferentes ou em vários diretórios. Não tem problema nenhum. Aqui eu deixei todos eles na mesma pasta apenas para fins de organização. Então eu vou lá, eu clico em cubos, e quando você clica em cubos, veja que você vai visualizar uma lista com todos os tipos de dados que você tem, todos os tipos de elementos que podem ser importados, que você pode fazer um link para o seu projeto, para esse cena.blend. Então eu vou lá, por exemplo, em Object, e você vai encontrar aqui no Object a opção cubo underline 01 e o cubo underline deformado, que eram aqueles dois objetos que existiam na minha cena do cubos.blend. Então eu vou clicar aqui em cubo deformado, vou clicar nesse botão Link Append, e você vai perceber que o nosso objeto apareceu, ele foi trazido aqui para minha cena.blend, para esse arquivo cena.blend. Então eu fiz um link com esse arquivo. Vamos agora lá no File, vou fazer um Append agora para o esferas. Então vamos voltar até aquela pasta, vou lá em esferas. Repare que como eu escolhi a opção Append, o link aqui está desmarcado. Então eu vou lá em Object, vou pegar aqui a esfera menor. Então trouxe a esfera menor. Então eu fiz um Append. Repare que, inclusive, quando nós selecionamos, eu estou aqui marcando essa esfera e ele está com uma borda alaranjada. E esse outro aqui, ele está com uma borda azul. E vamos aplicar materiais nesses objetos? Vamos. Eu vou aqui trazer com Append. Vamos lá no arquivo materiais e vamos na pasta material. E olha o que eu tenho aqui, tem o verde e o vermelho. E eu quero trazer os dois. Então eu vou pressionar a tecla A, eu vou selecionar os dois e vou clicar aqui no Link Append. E agora, se eu quiser, eu posso selecionar aqui a esfera e clico aqui nessa lista e olha o que tem, os dois materiais que eu criei num outro arquivo. Então eu posso aplicar aqui o material vermelho e aqui nesse objeto eu não posso aplicar materiais. Por quê? Porque esse objeto está com um link, ele está com uma referência externa. Então aqui, quando eu fiz o Append, você traz o objeto 3D para dentro da sua cena. Ele vai ser incorporado à cena e vai perder qualquer relação que ele tenha com aquele arquivo externo que você criou em um outro projeto qualquer. Então, se eu salvar aqui esse arquivo, vamos salvar, e vamos voltar lá para o arquivo dos cubos. Vamos pegar aqui o cubos, e eu vou fazer aqui uma modificação nesse arquivo. Vamos fazer um extrude aqui, um extrude aqui, um extrude aqui.
ele ficou um pouco diferente. Vamos salvar esse arquivo. E vamos voltar lá no nosso Senna. Olha o que aconteceu no Senna. Como eu fiz um link para esse arquivo, ele de imediato atualizou o arquivo, no caso, o nosso objeto aqui no Senna. Por quê? Porque nós fizemos um link para ele. Então ele tá com uma referência externa. Todos os controles desse objeto estão no arquivo original dele. E com isso, você pode criar uma biblioteca de objetos no Blender e utilizar essa biblioteca com base em vários arquivos espalhados. E a vantagem é que, por exemplo, se você precisa, vamos imaginar que você precisa criar, por exemplo, um personagem. E esse personagem, ele precisa receber uma modificação que precisa ser replicada para vários arquivos diferentes. Se você trabalhar com um link, vamos dizer que você tem 15 cenas nessa sua animação e você faz essa alteração em um arquivo e se você fizer um link dessas 15 cenas para esse um arquivo do personagem, qualquer alteração nesse arquivo será replicada de maneira automática para as 15 cenas que você está trabalhando. Então, esse tipo de ferramenta é muito útil, ajuda bastante a organizar projetos aqui no Blender. Sempre que você puder, trabalhe com base em links. Então, essa era a dica que eu queria dar hoje com esse tutorial. Eu sei que você não precisa disso, você é uma pessoa extremamente organizada e você gosta de modelar tudo novamente, você gosta de fazer todos os seus objetos outra vez, você não precisa desse tipo de ferramenta. Mas mesmo assim, eu achei que talvez fosse interessante apenas que você conhecesse esse tipo de recurso aqui do Blender. E vamos imaginar uma situação hipotética. Você pode, por exemplo, utilizar, apenas uma situação hipotética, você pode usar os seus conhecimentos que você adquiriu no curso de modelagem poligonal com Blender e no curso de modelagem para arquitetura para criar objetos e elementos que você vai utilizar, reaproveitar várias vezes em seus projetos de animação ou visualização para arquitetura. Veja só que beleza, você pode criar um objeto e ficar usando esse mesmo objeto várias vezes em vários projetos diferentes. Eu sei que você provavelmente, talvez não, você não deve gostar disso, é praticamente uma trapaça isso, e você não é uma pessoa que faz trapaças. Então eu espero que apenas você fique conhecendo esse recurso, mas não use. Ok? Eu tô brincando, você deve usar, é muito importante. Então, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Se você gostou desse tutorial, dê um joinha, avalie, comente. Isso ajuda a divulgar o tutorial entre outros usuários do Blender. Então, até a próxima.